Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho a respeito deste livro aqui, que se chama A Mãe no Lar, Reflexões Diárias para Mães Cristãs, escrito pelo pastor John Abbott. Ele foi escritor, foi pastor e foi historiador, pessoal. O livro A Mãe no Lar, ele foi escrito em 1833. E esse livro aqui, eu preciso dizer para vocês que eu tive um pouco de pé atrás com ele, por ser um livro que atravessa gerações, né? Ele foi publicado em 1833, e eu li esse livro há uns 2 anos atrás e agora eu fiz a releitura dele. Então eu pensei que eu pudesse discordar de alguma coisa aqui no método de educação infantil, né? Por ser um livro que foi escrito há bastante tempo. E outro ponto também que me fez ter um pouquinho de pé atrás foi por ele ter sido escrito por um homem. Não porque homens não possam escrever a respeito de mulher, eu não concordo dessa opinião, ou das funções das mulheres, como no caso aqui, função de mãe. Mas eu tive um pouquinho de pé atrás, digamos assim, porque por mais que um homem compartilhe muito da paternidade com uma mulher, né, ele realmente cumpre ali o papel dele de pai, ele não vai saber exatamente, completamente o que é ser mãe, né? Então, eu tive um pouquinho de pé atrás com isso, mas nada muito forte, digamos assim. E eu preciso dizer, gente, que esse livro é maravilhoso. Eu discordei em alguns pontos aqui acho que um ponto específico apenas do pastor John, mas de maneira nenhuma torna esse livro inválido, menos importante ou menos essencial, digamos assim, na vida das mães cristãs. Então, se eu falar alguma coisa aqui que você não concordar com o conteúdo desse livro, né, eu deixo bem claro, como diz o subtítulo Reflexões Diárias para Mães Cristãs. Então, tem uma visão ali cristã, tá, pessoal? Então, é isso. Bom, pessoal, se você espera uma receita de bolo como esse livro aqui, ele não faz isso, tá? Esse livro aqui, pessoal, o pastor John Abbott, é interessante porque ele vai pegar aqui exemplos e questões do dia a dia que são muito comuns na nossa rotina com os nossos filhos e vai o tempo inteiro trazer uma espiritualidade para isso. Então, nós vamos ter aqui uma coisa essencial que é os exemplos, né? Eu acredito que tem muito aqui de coisas que ele viveu, talvez no seu pastorado. Tem também um pouco aqui, ele conta uma ou duas histórias, se eu não me engano, sobre a criação dele mesmo, né? O relacionamento dele com a mãe dele, como isso teve um efeito, um peso na vida dele muito forte. E outras histórias que chegaram ao conhecimento dele. Por ser um livro prático, né, pessoal? Precisa muito ter aquela coisa ali de outras histórias, de outros exemplos, né? E é um livro que é para você realmente ler, mas não somente apreciar a leitura, mas colocar em prática. É um livro, pessoal, muito tranquilo, é como uma conversa mesmo com o leitor. Então, é um livro que você até lê com uma certa rapidez. Eu demorei um pouco para poder ler esse livro, justamente porque ele, assim, degustar ele, sabe? Ler devagar, pensar, refletir e também um pouquinho do que eu lia todos os dias, tentar colocar em prática aquilo. Esse livro, pessoal, ele é maravilhoso. Como eu falei para vocês, o pastor John Abbott aqui, ele vai falar sobre questões essenciais na criação dos nossos filhos. Então ele fala sobre a oração, sobre o culto doméstico, a importância de ensinarmos as crianças desde cedo a orar, a se dirigir a Deus, não simplesmente ficar ali mediando a oração deles entre eles e Deus, como repita o que a mamãe vai dizer, e você vem e repete. A criança vem e repete, mas levar, instigar eles, sabe, a eles irem a Deus sozinhos, né? Então, aqui nós vamos ter isso. É alguém que escreve tentando mostrar sempre de uma maneira espiritual coisas rotineiras, coisas do dia a dia, sabe? Então, assim, aqui não é um livro simplesmente voltado, digamos assim, para a espiritualidade, sabe? Ele fala sobre questões morais mesmo na criação dos nossos filhos, como a obediência, como a simplicidade, como a organização da casa, né? A organização do quarto das crianças, por exemplo, mas sempre trazendo um toque espiritual sobre aquilo e mostrando também a importância disso realmente aos olhos de Deus. Então, isso é essencial e é como eu creio que nós cristãos devemos seguir com a nossa vida, né? Sempre trazendo espiritualidade aos dias ordinários, às coisas comuns mesmo do nosso dia a dia. Então, assim, para poder não ficar falando aqui para vocês o tempo inteiro sobre os tópicos do livro, né? Cada capítulo e o assunto que ele vai tratar, eu vou colocar para vocês aqui, por exemplo, um exemplo que me tocou profundamente, né, como mãe de 2 crianças, e que me fez refletir bastante a respeito disso. Uma coisa que é simples, e ele faz muito isso, pessoal. Ele traz questões simples do dia a dia que passam despercebidas aos nossos olhos, mas que têm uma importância muito grande no mundo espiritual e também, na verdade, na espiritualidade dos nossos filhos, né? Como o tipo de cristãos que eles serão no futuro. Então, uma coisa muito importante que ele coloca aqui é o seguinte, em minhas palavras, né? Nós, adultos, somos muito facilmente levados por um caminho de vaidade,
onde tudo que nós fazemos, nós queremos aplausos em cima daquilo, nós queremos ser reconhecidos, queremos que as pessoas vejam. E o nosso coração, que é um coração caído, é um coração pecaminoso, ele acaba se deixando levar por um caminho de vaidade, de orgulho, de presunção. E aí, trazendo isso para a criança, ele coloca um exemplo que eu achei excelente. Ele conta, por exemplo, sobre uma menina que tem o costume de cantar hinos. E isso é maravilhoso, a sua família fica muito feliz e vê assim como um dom na vida dessa criança, né, dessa menina, que tem uma voz muito bonita, afinada, e quando canta é realmente muito agradável a quem está ouvindo. De repente, então, você recebe uma visita na sua casa e você pede para que a sua filha cante para aquela visita, para que a visita ouça cantar, mas assim, sem nenhum objetivo por trás disso. É simplesmente pedir a sua filha para entoar um louvor. E a sua filha canta, mas aí de repente a visita começa a elogiá-la, elogiá-la, elogiá-la. E ele coloca o exemplo, por exemplo, né? Se é uma reunião assim entre amigos, chega uma outra pessoa e essa visita fala: canta, canta pro fulano ouvir. Nossa, essa menina tem uma voz tão bonita, e começa a enchê-la de elogios e tudo mais. E aí ele diz assim: e o louvor que aquela menina estava cantando, que deveria direcionar o seu coração para Deus, começa agora a se encher de vaidade, de orgulho e de presunção. E ele fala sobre isso, sobre não fazermos exposição dos nossos filhos. Ficarmos o tempo inteiro colocando nossos filhos lá em cima, como se fosse um troféu, sabe? Veja como meu filho é bom na matemática, veja como meu filho é bom no futebol, veja como a minha filha é uma excelente cozinheira. E o coração das crianças vão se enchendo de vaidade. E ele fala que, sendo nós adultos, temos uma capacidade tão grande, mesmo sendo adultos, mesmo sendo conscientes de todos esses pecados, mesmo sendo conscientes de como nós somos facilmente, sutilmente levados ao orgulho, à vaidade. Ainda assim, por muitas vezes acabamos caindo, sabe? Nessa presunção realmente de acharmos que nós somos alguma coisa, sabe? Que esses dons, na verdade, não são concedidos por Deus, mas eles são nossos, ou nós queremos, sabe, nos gloriar em cima daquilo. E aí ele diz que, sendo nós adultos, nós temos essa capacidade, muitas vezes, invariavelmente, de acabar caindo, sabe, sobre esse pecado de orgulho, de vaidade. Quanto mais, então, as pequenas crianças, sabe, que ainda não sabem distinguir seus sentimentos, que ainda não têm domínio perfeito sobre o pecado, que não sabe dominar a si mesmas, as suas emoções e tudo mais, né, as suas vaidades. Então, ele diz que isso é uma coisa muito perigosa. E constantemente a gente acaba fazendo isso, né, com os nossos filhos, mesmo sem querer, mesmo sem a menor intenção, assim, de querer elevá-los, sabe? Mas, às vezes, na mente da criança está sendo ali projetado um pensamento de que ela é muito boa, de que ela é muito grande, de que ela é muito capaz. E, nossa, eu tenho uma voz realmente muito bonita, muito afinada. E, de repente, aquele louvor que antes ela estava direcionando a Deus como realmente um louvor, uma adoração, algo puro, algo simples, belo, ela já deixa de direcionar aquilo para Deus e agora ela está cantando para poder receber elogio das pessoas. Então, isso acontece muito facilmente. Uma outra coisa, pessoal, que me impactou bastante aqui é a experiência do pastor John Abbott, né? O pastor John, pessoal, ele teve 8 filhos. Então, essa é uma coisa que a gente tem que considerar também aqui, que tem um certo peso, né, no livro dele, porque foram 8 filhos. Então, uma pessoa que tem bagagem, que tem experiência. E para ele escrever as coisas que ele escreveu aqui, pessoal, nesse livro, ele teve que, obviamente, participar ativamente, né, da criação de seus filhos, no sentido de não jogar tudo para cima da esposa. A gente sabe que isso, infelizmente, acontece muitas vezes. Então, não é isso que acontece. A gente vê que para o que ele escreveu aqui, ele realmente participou da criação de seus filhos, ele esteve perto, ele acompanhou o crescimento de seus filhos, acompanhou o desabrochar espiritual deles, e alguém que escreve com realmente uma verdadeira autoridade. No que eu discordei aqui, pessoal, do pastor John Abbott? Bom, pessoal, eu discordei porque alguns momentos aqui do livro, ele não especifica assim, por exemplo, esse livro ele é escrito para crianças, sei lá, de 3 a 7 anos, né? De 6 anos para cima. Não, ele não especifica isso. Algumas histórias, algumas ilustrações que ele coloca aqui, alguns exemplos, ele especifica. Imagine, por exemplo, uma criança de 2 ou 3 anos, imagine uma criança de 4, 5 anos, então assim, tá? Mas uma coisa, por exemplo, aqui que acontece no livro, muitas vezes eu sinto, é que muitas vezes a gente quer tratar as crianças como adulto. E alguns exemplos que ele coloca aqui, eu tenho esse sentimento. Como, por exemplo, crianças caladas, sabe, por um longo espaço de tempo. Crianças muito quietas por um longo espaço de tempo. E aí, nesse caso aqui do livro, eu busquei entender que, na verdade, a gente está falando de crianças maiores. Por que eu estou colocando isso, pessoal? Eu costumo dizer que crianças
Elas só, na verdade, adultos, eles só são crianças grandes. Por que eu digo isso? Porque os adultos têm o mesmo sentimento que as crianças. Vou colocar um exemplo para vocês entenderem. Você, adulto, de repente percebe que a sua mãe dá mais atenção para o seu irmão do que para você. E isso causa em você um certo ciúme. Só que você é adulto e você não vai manifestar que você tá com ciúme, que acha que sua mãe tem um filho preferido e tudo mais. E a gente sabe que isso acontece muito, já vi muitas histórias sobre isso. Você não vai fazer isso. Como adulto, o que você vai fazer? Você vai sentir esse sentimento, mas você vai retraí-lo. A criança não vai fazer isso, gente, porque a criança não tem esse filtro de fingir que ela não tá sentindo alguma coisa. Ela vai sentir ciúme, na mesma hora ela vai contestar a mãe, vai falar que ela trata o filho com preferência, o tal filho com preferência, e ele não, e por aí vai. E vai ficar nisso. Um outro exemplo. Você adulto vai à casa de alguém e essa pessoa prepara uma comida para você comer. Você chega lá, você come e você não gosta, mas você faz muita força, continua comendo a comida, porque você tem consciência de que a pessoa fez aquilo para te receber, fez com amor, fez com carinho. E aí você não vai ser mal educado de falar: "Nossa, que tá horrível. Nossa, não gostei disso aqui". Você vai tentar empurrar e vai comer. Crianças não são assim. E a criança, ela é tão espontânea que ela nem vai chegar ao ponto de falar que tá ruim. Geralmente a criança vai comer, ela vai provar, sentir, ver que não tá bom, e na mesma hora ela já vai cuspir. Aí depois que ela cospe, que ela vai falar: "Ah, isso tá ruim". Significa que essa criança não tem educação? Gente, crianças são muito espontâneas. A criança tem aquilo que o adulto, algumas vezes até acontece, nós adultos, a gente pensa uma coisa e a gente fala, e a gente nem raciocina: "Meu Deus, já era pra eu ter falado isso". Aí depois você volta atrás e você fala: "Caraca, não era pra eu ter falado isso". Criança não tem isso, ela não tem esse filtro do que ela pode falar, do que convém falar, ela não tem esse filtro de etiquetas sociais. Então a criança acaba, pum, solta. Mas significa que uma criança que fala, por exemplo, que a comida tá ruim, gente, essa criança é uma criança mal educada? Ocorre sim, fazem que às vezes o pai e a mãe não ensinam a criança de que aquilo não é uma coisa legal de se falar, que, né, a pessoa fez com muito amor e muito carinho para te receber e tudo mais e tal, e ela se esforçou realmente para preparar aquilo para você e tal, e queria que estivesse bom. Ok. Mas muitas vezes não significa que essa criança é uma criança mal educada, gente. Ela é espontânea, ela acaba falando sem pensar. E isso é uma coisa que o pastor John, ele fala muito aqui no livro, sobre nós ensinarmos os nossos filhos a terem domínio sobre seus sentimentos, terem domínio sobre o que eles pensam, o que eles acham, e se dominar mesmo para que, à medida que eles forem crescendo, eles tenham cada vez domínio próprio sobre as suas concupiscências, seus desejos, não venham sucumbir às tentações tão facilmente, porque eles já conseguem dominar a si mesmo e os desejos da carne. Isso é uma coisa que ele fala aqui constantemente. Mas significa que essa criança é uma criança mal educada? Não. Às vezes a criança, ela nem tem intenção de magoar outra pessoa falando que tá ruim. Ela só foi espontânea e só acaba assim, falando, sabe? Então, assim, uma coisa que eu sinto aqui no livro algumas vezes é, tipo assim, essa tendência, digamos assim, de querer tratar a criança como se fosse adulto. E a criança não é adulta, gente. A criança é criança. Cada pessoa tem as fases da vida. Eu concordo perfeitamente com um ponto de que nós devemos criar os nossos filhos olhando para o futuro. Porque ele vai ser criança por pouco tempo. A maior parte da vida dele ele vai passar sendo adulto. Então, não tem lógica você criar o seu filho o tempo inteiro ali como infantilidade, sem olhar para o futuro, sem compreender que um dia ele vai se tornar um adulto. Isso é ótimo. E o pastor fala sobre isso aqui muito forte, sobre o fato da gente criar eles pensando no futuro, para que sejam homens, mulheres de Deus, que cultivem uma vida de oração, de santidade, por aí vai. Mas como eu falei pra vocês, eu creio que a gente tem que entender também que eles são crianças. Não dá pra você querer que a criança haja como um adulto, entende? Então, essas são umas objeções que eu tenho aqui que eu senti muito forte aqui nesse livro, que é realmente muitas vezes querer tratar a criança ou querer que a criança tenha um comportamento de adulto, sabe? Então, é a minha opinião, gente. Mas esse livro, pessoal, não deixa de ser bom, não deixa de ser maravilhoso. E aqui nós temos muitas lições realmente a tirar. Entenda também o contexto desse livro, gente. Diz aqui, Reflexões Diárias para Mães Cristãs. Talvez você leia esse livro e você pense assim: nossa, parece então que o homem não tem responsabilidade nenhuma espiritual sobre seus filhos ou sobre a educação dele, porque o pastor tudo fala aqui que é a mãe, que é a mãe, que é a mãe, que é a mãe. Não é, gente, é porque a mãe, ela vai estar ali mais próxima, né, vai estar vivendo ali mais intimamente dos seus filhos do que o marido, porque o marido vai estar trabalhando, vai estar fora, né? Na nossa visão cristã, o marido é o provedor, ele sai, trabalha, traz comida, e a mulher vai estar ali em casa, vai estar cuidando de seus filhos. Como diz assim, a mãe no lar, sabe? Então, até mesmo as mulheres que trabalham fora, geralmente elas acabam sendo mais ligadas e sabem mais sobre seus filhos do que os pais. Aqui o pastor John, ele está se direcionando a mães, então não significa que os pais não tenham seu papel, sua função, mas ele está falando especificamente para as mães, ok? Então, é isso, pessoal.